Um dia após as manifestações que sacudiram o país, a presidente Dilma Rousseff decide falar. Ela comentou os protestos e disse que valeu a pena lutar pela democracia. Foi a maior manifestação popular no Brasil desde as diretas já. De verde e amarelo, cidadãos pediram a reforma política, o fim da corrupção e o impeachment da presidente Dilma Rousseff nas principais cidades do país, como Brasília, Belém, Belo Horizonte, nós queremos o Brasil de volta! Fortaleza, Viva o Brasil! E São Paulo. Bora, PT! Na maior cidade do país, diferentes gerações foram juntas ao protesto. Eu estou mostrando para ele o que tem que ser feito, o que vai ser do futuro deles e dos filhos, dos netos, bisnetos. A gente tem que fazer alguma coisa. O cientista político José Álvaro Moisés também se misturou à multidão. Tem classe média, tem gente na hierarquia social mais embaixo, todos podendo ter um momento de expressão. Quem está insatisfeito mandou o recado. A pergunta agora é como, quando e se o governo conseguirá produzir uma resposta capaz de atender os manifestantes. Isso acho que vai exigir de todos nós uma reflexão aprofundada sobre o desenvolvimento político do Brasil. Precisa melhorar, precisa ter uma melhoria no país. Eu acho que o povo não aguenta mais. A primeira resposta veio logo após os protestos, com os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso e Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência. São manifestações onde majoritariamente participaram os setores críticos, setores da sociedade críticos ao governo. Majoritariamente também eleitores que não votaram na presidenta Dilma Rousseff. Enquanto o ministro falava, houve mais um panelaço registrado nas imagens de celular amplamente divulgadas na internet. A melhor resposta era o silêncio, ela mexer nos ministérios que ela quer mexer, ela conseguir conversar melhor com o Congresso, ela fica quieta. Na hora da revolta, eu acho que o rei não pode ir para a sacada porque ele vai ser guilhotinado. A presidente Dilma Rousseff se pronunciou hoje à tarde. Disse que o governo está disposto a dialogar e lembrou que muitos da geração dela morreram para que outros pudessem se expressar. Nunca mais no Brasil nós vamos ver pessoas que, ao manifestarem sua opinião, seja contra quem quer que seja, inclusive a presidência da República, possam sofrer quaisquer consequências. Nunca mais isso vai acontecer. Valeu a pena lutar pela liberdade, valeu a pena lutar pela democracia. Dilma sancionou hoje o novo Código de Processo Civil e deve lançar nos próximos dias um pacote com medidas anticorrupção. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Esse recado das ruas foi feito apenas por quem não votou na presidente Dilma, como disse o ministro? Olha, quer dizer, nós vamos primeiro falar das declarações para depois entrar na manifestação de domingo, né? Que eu também estive lá. Bem, o ministro foi absolutamente infeliz, os dois foram absolutamente infelizes. Na verdade, nem era para eles estarem presentes, era para estar presente a presidente da República. Infelizmente, o Brasil não tem os varões de Plutarco. Era ela para falar, ela poderia ter ganho politicamente. Primeiro, por ter pedido desculpas, até hoje ela não pediu desculpas pelo Petrolão, e, dado início, efetivamente, falou, olha, vamos mudar, a partir daqui vai haver uma mudança, e se comprometer com a mudança. Infelizmente, ela mantém a soberba, fez isso durante a entrevista, na conversa com os jornalistas, não deu um passo qualquer de busca de conciliação. Já que nós estamos somente agora discutindo as falas dela e do ministro, nós vamos deixar a manifestação para falar depois. Eu só queria lembrar um fato histórico que ela faz referência e ela se equivoca gravemente, senhora presidente. A luta armada nunca defendeu a democracia. Nunca. Não há um documento, sequer um, de algum grupo de luta armada falando em democracia. Todos falavam em ditadura do proletariado. E viés cubano, soviético ou chinês. A pergunta que um telespectador mais jovem vai falar assim, mas deveria ser reprimido como for? Evidente que não. A gente deve repudiar as torturas, os desaparecidos, os mortos. O Estado não poderia ter feito isso em hipótese nenhuma. Assim como
os grupos de luta armada não poderiam ter matado tantos inocentes. Quem lutou pela democracia, a senhora presidente, e a senhora sabe, não é quem queria impor aqui uma ditadura do proletariado. Foram os parlamentares do MDB, foi a igreja, os sindicatos, os intelectuais, os artistas, o movimento estudantil, o movimento sindical, aqueles que defenderam a bandeira das liberdades democráticas. Não há, e desafio, a senhora sabe, a senhora escreveu alguns dos documentos, nenhum deles falava em democracia. E quando faziam referência, era a democracia burguesa no sentido pejorativo. Portanto, é necessário, a senhora faz uma afirmação absolutamente errada, equivocada, e em relação aos ministros, é isso, foram infelizes. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, Wilson. Qual é o recado, a mensagem das ruas deixa nesse momento para a população, para o presidente, para o governo, para as instituições desse nosso Brasil? William, eu tive a oportunidade de participar quase de todas as concentrações que houve no país por ocasião das eleições diretas. Porque os líderes de partido tinham oportunidade de se manifestar e eu então fazia parte de todos esses plenários que se criavam em praça pública. Eu nunca vi uma manifestação, talvez a da Candelária no Rio de Janeiro pudesse ter mais gente que a de ontem em São Paulo. As características das concentrações das eleições diretas eram a da espontaneidade da participação. Não havia a condução de pessoas, não havia estímulos para que as pessoas fossem à manifestação. Elas eram exortadas por apelos que levavam a uma consequência. A consequência que era o fim da ditadura, indiretamente chamada campanha pelas diretas. Não é verdade? Por trás era a campanha pelo fim da ditadura. O que eu vi ontem nas manifestações aqui e no resto do país foi também esse fenômeno de uma participação espontânea. Eu vi as pessoas, eu moro próximo da Paulista, eu vi as pessoas chegando. Elas chegavam de todas as formas possíveis. Eu não vi ninguém sendo conduzido, nenhum ônibus transportando gente. Então, eu acredito que tenha havido uma participação autêntica daqueles que estão descontentes, não só com o governo, mas estão de uma certa forma, incrédulos diante da possibilidade de ter havido uma corrupção desse nível na Petrobras. Eles estão incrédulos porque foram estimulados a ter uma vida melhor, tiveram uma inclusão social e agora estão sendo ameaçados de não ter mais essa condição que adquiriram antes. Estes são os que mais participaram. Não são os ricos e nem os pobres. Eu vi poucas pessoas pobres nisso. Poucas pessoas ricas participando, mas eu vi muitas pessoas que são beneficiários até de uma política que os incluiu, que deu a eles melhores condições de vida, deu aos filhos deles condições de ir à escola. E esses aí, então, estão se sentindo agora traídos, estão se sentindo, de qualquer forma, decepcionados, mas característica fundamental que eu vi foi aquela oposição a essa corrupção desenfreada que tem aí. Você participou do protesto? Eu, naturalmente, participo de todas as manifestações, mas ali, no caso, não tive acesso a nenhuma tribuna, fui mais para verificar qual era a composição. E, para finalizar, eu vi poucas pessoas falando em golpe militar. Tinha, não podemos negar, porque tinha. Tinha espalhados e tinha até concentrados. Mas eu fui mais para ver qual era o potencial dessas pessoas. E vi que, felizmente, a grande maioria não falava em golpe militar e nem apelava aos militares.